Com o passar dos anos, os grandes craques vão envelhecendo e a nova geração tende a assumir o posto deixado pelas lendas desse esporte. Com isso, a todo momento surge um jovem jogador que todos acreditam ser o próximo bola de ouro, a nova sensação do futebol que irá brilhar em campo. Alguns desses jovens já são realidade e brilham em partidas a todo momento, fazendo coisas realmente impressionantes mesmo com a pouca idade. Mas também existem aqueles que não passam de uma grande ilusão, verdadeiros jogadores superestimados. O Hakeem Mastur é um exemplo disso. Ele era considerado o grande craque, até chamavam ele de o novo Ronaldinho, por conta do seu freestyle e de sua habilidade com a bola nos pés. Para se ter ideia, uma vez ele até ganhou do Neymar em um campeonato de freestyle, e ainda deixou o craque brasileiro furioso. O hype do garoto era grande no passado por conta do que ele fazia dentro de campo, humilhando muitos adversários, mas atualmente ele está bem sumido, e sua carreira no futebol está sendo uma verdadeira decepção. Por isso hoje, você vai conferir o jogador que engana o mundo do futebol. Mas antes, deixe o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Hakeem Mastur, o garoto que todos acreditavam ser só questão de tempo para que ele recebesse o prêmio de melhor jogador do mundo e figurasse entre as estrelas desse esporte. Todos os times ao redor do mundo queriam o jovem, mesmo ele tendo apenas 14 anos. E o motivo de tanto interesse era pela habilidade com a bola que o Hakeem tinha. Não é à toa que ele era considerado uma das maiores promessas do futebol europeu. Porém, o tempo revelou que ele não passava de uma grande fraude, apenas mais um jogador com muito marketing e pouco futebol. Mastur é marroquino, mas nasceu na Itália, no dia 15 de junho de 1998, então possui dupla cidadania. No começo da carreira, Hakeem sempre mostrou ser diferenciado. Ele se destacava pelo seu talento e suas habilidades com a bola que impressionavam a todos, e foi justamente essas características que o fizeram famoso. Ele era um driblador nato, distribuía muitas canetas e fazia muitos golaços por um pequeno time italiano. Com esses feitos, logo Hakeem começou a ser comparado com outros jogadores e passou a ser chamado de Neymar italiano. Várias emissoras de TV começaram a fazer matérias da jovem estrela, aumentando ainda mais o seu hype e holofote. Com ele brilhando na mídia, todos os times de futebol ficaram interessados no garoto. Mas quem saiu na frente e levou até então a grande promessa do futebol foi o Milan, em 2012, quando Hakeem tinha apenas 14 anos, pelo valor de 500 mil euros. Naquela época, era um valor extremamente alto para um jogador tão jovem. Na base do Milan, Mastur destruía os adversários. A cada jogo, o garoto se destacava cada vez mais e era conhecido por seus dribles incríveis. Daí surgiram os apelidos de Neymar italiano e Novo Ronaldinho. A empresa Red Bull, ouvindo os boatos de um novo craque surgindo e vendo os vídeos do Hakeem na internet, decidiu patrocinar o garoto e colocar ele em um desafio de freestyle com o verdadeiro Neymar Jr. em 2014. Naquela época, o Ney já era jogador do Barcelona, estava voando no time catalão e também já havia participado de outros eventos de freestyle, como o francês Ian Garnier, que era um especialista na modalidade e que encantou os olhos do Neymar com a habilidade que ele tinha. Então, no desafio com o Hakeem, o Ney foi preparado. Acabou se impressionando com a habilidade do garoto. O craque brasileiro acabou errando algumas vezes e o Mastur acertou praticamente tudo. Levou a vitória em cima do Neymar. Depois, eles foram para mais um desafio, dessa vez no FIFA. E o Ney, como todo bom gamer, é muito competitivo e foi para a partida querendo a vitória em cima do moleque. Mas o que aconteceu foi que o Hakeem levou a melhor, e em diversos momentos do jogo, o Ney quase perdeu a linha. Neymar. Neymar. Não ataca não, tio. Só dá Barça, velho. 1-0. 1-0 é? 1-0 é? Só dá Barça. Aqui embaixo, nojento. Essa campanha deixou o Hakeem ainda mais conhecido, e muito marketing e expectativa foi jogado em cima do garoto. A Red Bull, que não é besta nem nada, não pensou duas vezes e colocou ele em diversos outros eventos de freestyle e também comerciais da marca. Todo esse crescimento meteórico e repentino na carreira de Hakeem Mastur fez com que todo mundo da bola só falasse nele. O garoto estava famoso e todos queriam ver ele em campo. O Milan decidiu pedir uma autorização para integrá-lo ao time profissional, antes mesmo dele completar 16 anos, que é a idade mínima permitida para um jogador subir para o elenco principal. Era só questão de tempo para ele subir para o profissional. Com apenas 15 anos, Hakeem já treinava ao lado dos grandes jogadores do Milan e já tinha um pouco de experiência. Então, pouco tempo depois do Milan pedir autorização, ela foi aceita e o Mastur se tornou o jogador mais jovem do clube a ir para uma partida profissional. Mas esse dia ele apenas esquentou o banco. Com o estrelismo do garoto, logo a seleção de Marrocos convenceu ele a ingressar na seleção profissional também. Assim, ele não poderia atuar por nenhuma outra seleção. Então, ao entrar em campo defendendo a camisa do seu país, Hakeem se tornou o jogador mais jovem a estrear pela seleção marroquina. Jogando no Milan, na seleção marroquina, com patrocínios como a Red Bull e também com a Nike, Hakeem já recebia uma baita grana e era muito famoso. Mas havia um problema nessa história toda. O garoto era superestimado e se tornou um produto de marketing. Ao invés de um grande jogador, seu futebol em campo era um verdadeiro fiasco, muita firula e pouca objetividade. Quando o técnico Filippo Inzaghi se tornou treinador do Milan, ele não se impressionou com o garoto e mandou ele de volta para os juniores do clube italiano. Em 2015, aos 17 anos de idade, Hakeem Mastur foi para o Málaga da Espanha, em um empréstimo de 2 anos. Essa era a chance dele mostrar que ia vingar e que se tornaria um grande craque.
Mas o que aconteceu foi o inverso disso. Hakim decepcionou a todos por lá, e no primeiro ano jogou apenas um jogo e não marcou nenhum gol. Uma baita decepção. Com a péssima passagem pelo Málaga, ele voltou para o Milan, mas foi rapidamente emprestado para o PEC Zwolle, da Holanda. E por lá, mais uma grande decepção. Hakim não jogou nada, atuou por 6 partidas e logo foi mandado para o sub-20 do time. Dentre os jovens de 20 anos, ele era apenas mais um jogador que pensava mais em fazer firulas do que no verdadeiro futebol. A situação era tão feia que o time holandês mandou o garoto de volta para o Milan. Quando o Hakim voltou ao time italiano, o técnico que estava por lá era o Gennaro Gattuso, conhecido por ter um temperamento explosivo. Gattuso não deu moleza para Mastur, e falou que ele era mais conhecido pelos seus vídeos de freestyle na internet do que pelo seu futebol. E ainda completou dizendo isso. Agora, ele já não faz mais isso porque eu o ameacei, dizendo que iria lhe partir os dentes. Depois disso, Mastur ficou um período sem clube, pois seu contrato com o Milan havia chegado ao fim, isso aos 20 anos de idade. Mas na temporada 2018-19, o Lamia da Grécia assinou com ele por uma única temporada. Essa era outra chance dele mostrar que tinha talento e que era mais do que um jogador que fazia apenas firulas. Era hora dele mostrar que tudo que passou foi apenas um momento ruim. Grandes expectativas foram criadas na Grécia, só que não adiantou. Hakim Mastur mais uma vez provou ser um jogador fraco. Ele jogou apenas 6 partidas e não marcou nenhum gol sequer. E pior, Mastur sumiu por 2 meses sem dar nenhuma explicação ao clube, desapareceu e abandonou o time. Após essa atitude inaceitável, o time da Grécia rescindiu seu contrato, e ele mais uma vez ficou sem clube. Até que o Reggina da Itália, que foi seu clube de infância, decidiu incluir ele no elenco. Na época, o Reggina estava jogando a segunda divisão do campeonato italiano, mas Hakim nem sequer era titular, e era mais conhecido como o famoso esquenta-banco. Por lá ele jogou 11 jogos, e mais uma vez não marcou nenhum gol sequer. Passou em branco em todas as partidas e decepcionou outra vez. O Reggina logo tomou a decisão de emprestá-lo, e ele foi jogar no Carpi, por empréstimo de uma temporada. Jogou 10 jogos por lá e pelo menos dessa vez marcou um gol, o seu primeiro como profissional depois de tanto tempo. Após jogar no Carpi por empréstimo, o Reggina não renovou o contrato com ele, e novamente Hakim Mastur ficou sem clube, pela terceira vez, e essa durou um período ainda maior, ficando 2 temporadas inteiras sem jogar. Atualmente, Hakim Mastur está com 25 anos e joga pelo clube marroquino Union Touarga. Por lá, tudo indica que mais uma temporada decepcionante está a caminho, pois já são 3 jogos e nenhum gol marcado, além de muita firula e pouca objetividade, como sempre. Pois é, o Hakim Mastur foi o falso Ronaldinho nos gramados. Em uma entrevista recente, ele explicou que seu mau rendimento no futebol aconteceu por causa de pessoas que o queriam transformar em uma máquina de dinheiro. Ele falou isso sobre se tornar uma grande estrela do Milan aos 14 anos de idade. Sofri muito, passei por um período de depressão. Não foi fácil, lutei muito e felizmente minha família estava perto de mim. Agradecer do fundo do coração não é suficiente. O mundo do futebol não é fácil. Conhece pessoas que não te veem como um menino tentando realizar seu sonho, mas sim como uma máquina de fazer dinheiro. Foi assim que fui percebido. Pois é, o Hakim Mastur foi o falso Ronaldinho nos gramados, um jogador superestimado. Talvez o status de celebridade e toda a comparação com outros jogadores que faziam isso quando ele ainda era bem jovem, além da forte pressão para que estreasse logo no profissional, mesmo com a pouca idade, tenha afetado a mente do jogador. Ele tinha habilidade no freestyle e quando começou com os dribles em campo, todos pensavam que ele iria vingar. Mas no profissional, ele foi totalmente um fiasco. Não vingou e não impressionou os treinadores com seu futebol. Hakim Mastur ficou apenas com o status de jogador superestimado e entrou para a seleta lista de jogadores que sumiram no mapa. Com apenas 25 anos, ele ainda tem bola para queimar. Mas, o que você achou do Hakim Mastur? Será que ele ainda tem possibilidade de se tornar um bom jogador? Ou será que para ele já era? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.